Chama, força total, Deus no comando, como sempre. Eu vou trazer aquela mensagem de deixa eu lembrar um pouquinho disso. A Bíblia fala que o Cana tinha duas mulheres. Uma era, passou o nome dela, uma era Ana e a outra era Penina. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Louvado seja Deus. Então, Penina sempre pirraçava Ana, porque Ana era estéril, não podia dar filho ao Cana. O Cana era o esposo de Ana. Então o Cana, esse homem tinha essas duas mulheres, que era Ana e Penina. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia vai dizer Espírito e verdade, louvado seja Deus. Quando Ana ia ao templo, à casa do Senhor, para orar, sempre pedia um filho ao Senhor, né? Porque é nosso Criador Deus. E no momento que ela estava de joelho orando, aí o sacerdote ali, louvado seja Deus, que é sacerdote do templo, observou que Ana só mexia os seus lábios, porém a voz não saía. E não ouvia a voz de Ana, observava seus lábios dela mexendo. Louvado seja Deus. Então, o sacerdote Eli, ele, louvado seja Deus, ele chegou, ele falou, o sacerdote ali falou para Ana, que Ana logo cedo estava embriagada de vinho, né? Bebida forte. E porém ali, louvado seja Deus, Ana disse para o sacerdote Eli, estou muito triste, estou aqui orando ao Senhor, né? Não estou embriagada nem de vinho e nem de bebida forte. Ela falou que não era nenhuma vadia, não. Vadia significa, todo mundo sabe o que é, né? Então ela disse para o profeta Eli que não era nenhuma vadia, não, que ela não estava embriagada nem de vinho nem de bebida forte, não. Louvado seja Deus. Apenas ela estava clamando o Senhor no templo, na casa do Senhor. Então, o sacerdote Eli disse então que Deus te abençoe e ouve as tuas orações. Então, Penina sempre pirraçava Ana, porque Ana era estéril. O Senhor tinha fechado a madre de Ana para não ter filhos, né? Nasceu praticamente estéril, né? Louvado seja Deus. Então, todo ano, Elcana e suas duas esposas iam levar sacrifício ao templo, à casa do Senhor. E Ana sempre clamando a Deus, pedindo um filho. E a Bíblia fala, e Ana disse na sua oração, Senhor, se tu me der um filho, homem, eu não vou nem cortar o cabelo dele, nem tirar a barba dele. Louvado seja Deus. Quando ele nascer, eu vou dar ele para ti, para ele, Pai, fazer a tua vontade. Ele vai ser para o Senhor. E ali a Bíblia fala que, certo tempo, Ana engravidou do seu esposo, né? Louvado seja Deus. Engravidou do seu esposo Elcana. Então, nasceu um menino. E Ana botou o nome desse menino de Samuel. Louvado seja Deus. Então, Samuel, ele foi para o templo, né? Do Senhor e ficou ali mais ali, né? Eli dormia num quarto e o profeta Samuel, ainda jovem, dormia próximo à Arca da Aliança, né? Então a Bíblia vai nos dizer Espírito e verdade, louvado seja Deus, que certo dia a Bíblia fala que Elcana e Penina, se não for a memória, foram levar ali
todo ano ele levava sacrifício ao templo. E ali no templo levava sacrifício para o Senhor. E Elcânia, né, que é o esposo de Ana, chama para que Ana fosse a casa do Senhor. Ela disse, porém, não ia não, que a criança não tinha desmamado ainda não, voltando um pouquinho. Só quando a criança tivesse desmamado que ia. Então quando ela foi, deixou Samuel no templo. Então, certo dia, ela dormindo, o sacerdote dormindo num quarto, e Samuel, próximo à Arca da Aliança. E à noite, Samuel ouviu uma voz, né? Samuel, e ele levantou, foi até o quarto dele. Me chamou o Senhor. Aí, me chamei não, filho, vá dormir. Louvado seja Deus aí, mais outra vez. Samuel, aí Samuel novamente levantou da cama, foi até o quarto dele, onde ele dormia. Esse, me chamou o Senhor, falando com ele, né? Samuel falando com ele, me chamou o Senhor, não, vá dormir, meu filho. Então, foi a faixa de 5 vezes que Deus chamou Samuel. Então, na terceira, quando chamou novamente, que Samuel levantou, me chamou o Senhor, não, filho. Quando chamar outra vez a voz, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, está aqui o teu servo, Samuel. Então, aí quando Deus falou com Samuel, ele ouviu a voz, né? Levantou, eis-me aqui, Senhor. E Deus ali fala para Samuel que ia matar os 2 filhos dele, que há muito tempo Deus havia falado com ele para botar a casa dele em ordem, porque os 2 filhos dele era juiz e era corrupto, né? Naquele tempo, quando ele ia levar sacrifício de animais, ele pegava as partes melhores do animal para comer, né? E certamente ali a gordura do animal era tirada e era queimada para Deus receber como sacrifício a gordura do animal. Então o filho dele comia as partes da oferta melhor que tinha do animal, o filho dele comia os 2. Isso prostituía demais também, que era Finéas e outro, um passou um do outro. Então Deus falou com Samuel que ia matar os 2 filhos dele. E ele já estava cansado de falar com ele, para falar com o filho dele, para que o filho dele devesse parar o que ele estava fazendo. Então, certo dia de manhã, Samuel acordou, abriu as portas da casa do Senhor e ele foi até ali. E ele perguntou, filho, o que Deus falou com você ontem à noite? Se você não contar, eu juro que eu entrego na mão do Deus vivo. Disse umas palavras lá que eu esqueci, louvado seja Deus. Então, Samuel abriu todo o jogo. Então a Bíblia fala também, louvado seja Deus, que a mãe de Samuel fazia roupa de sacerdote para Samuel e levar o templo para Samuel. Ele vestia, né? Ele era jovem ainda. Então Samuel começou a conhecer a voz de Deus desde antes. E no começo, quando Deus falou com ele várias vezes, quando ele estava dormindo, que ele acordava e ouvia a voz de Deus, ele não entendia a voz do Senhor ainda, porque naquele tempo a Bíblia fala que ninguém tinha assim a intimidade com Deus para receber uma revelação, né? Então, a Bíblia fala que os filhos dele foram para a guerra. Os 2 filhos dele. E a Bíblia fala que eles perderam a guerra, resolveram vir à casa do Senhor e pegar a Arca da Aliança e levar para o campo de batalha. Porque dentro da Arca da Aliança habitava o cajado de Moisés, o maná que caiu do céu, que é o pão, e uma jarra que habitava dentro da Arca da Aliança e os 10 mandamentos. E acima da aliança tinha 2 anjos querubim. E a arca era revestida de ouro por dentro e por fora. Então a presença de Deus estava ali dentro da arca. O próprio Deus habitava ali. Então, louvado seja Deus. Eles perderam a guerra e vieram buscar a Arca da Aliança na casa do Senhor. Um deles leva a Arca da Aliança para o campo de batalha de seus inimigos, os filisteus, né? Vê a Arca da Aliança e diz, olha, aí foram os deuses, os filisteus tremeram, né? Diz a Arca da Aliança, foram os deuses que destruíram o rei do Egito. Esses deuses são poderosos, porque os filisteus, eles não acreditavam em Deus, né? Eles acreditavam em deuses pagãos, né? Então eles chamavam a Arca da Aliança dos deuses. Então os filisteus tremeram na base. Esses deuses que lançou as pragas no Egito e destruiu
o maior exército do mundo, que foi o rei do Egito. Ele estava falando sobre a Arca da Aliança, sobre Deus, ele estava dizendo, né, os filisteus. Então, aí o Deus filho dele, Deus permitiu que morresse em batalha, por causa do pecado que eles tinham cometido antes, né? Louvado seja Deus, se prostituindo e desobedecendo a Deus. E desobedecendo seu pai também, ele que era sacerdote. E a Bíblia falou também que Deus havia falado com ele que ia matar os 2 filhos dele, ele também ia morrer também. Então, os 2 filhos dele foram mortos em batalha, a Arca da Aliança, os filisteus levaram lá para a cidade de Dagon. A cidade de Dagon era um lugar que o povo adorava os deuses pagãos, as imagens, né? Uma estátua chamada Dagon, grande. Então, para não dizer o Espírito da verdade, que Eli estava sentado na porta da sua casa, louvado seja Deus, quando soube da notícia que seus 2 filhos foram mortos no campo de batalha e a Arca da Aliança, o filisteu havia levado, ele caiu para trás, bateu a cabeça batendo da porta e morreu. E um dos filhos dele tinha uma mulher que estava grávida. Estava no momento que a parteira estava fazendo parto, que a criança nasceu. Louvado seja Deus, que ela soube que seu marido havia morrido no campo de batalha. Ela morreu no parto e só o filho sobreviveu. Então a Bíblia vai nos dizer que a Arca da Aliança estava lá no templo de Dagon, onde o povo adorava os deuses pagãos. Você levou a Arca da Aliança, botou lá, e amanheceu o dia, louvado seja Deus, que aquele povo foram olhar, a estátua de Dagon havia caído, tá, com o braço quebrado do pescoço. No outro dia, do mesmo jeito, o Celesteu viu que o poder de Deus estava dentro da Arca da Aliança. Aí resolveram tirar a Arca da Aliança de lá. Então esse Deus é poderoso, é rei e vive para sempre eternamente. Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Que a paz reine nos corações, amém? Força total, Deus no comando. Forte abraço aí, família. Vocês todos que me seguem, amém?